Oi, meu nome é Vinícius Det Vieira, eu sou diretor das Escolas Físicas de Feira de Santana. São duas escolas de inglês e de espanhol, na verdade, de línguas, aqui em Feira de Santana. E nesses meus 26 anos de experiência de gestão, eu percebi que tem várias coisas que fazem diferença para o crescimento de sua escola. Também em contato com vários diretores de escolas de todo o Brasil, eu percebo que nesse momento atual de muitas mudanças na economia, também no nosso ramo, né, de escolas, de línguas, tem muita gente que tem dificuldade de matricular aluno, tem dificuldade de gerir a escola, de fazer uma boa gestão. Existem várias dificuldades que as pessoas comentam, e é claro que a grande maioria começou com essas dificuldades, como eu também comecei. Há 26 anos atrás, contar um pouquinho da minha história para vocês. Na verdade, quem fundou a escola, a primeira unidade, foi o meu pai, Hermeval Vilas Boas de Oliveira, e nessa altura, a escola era uma escola pequena, era uma outra época, era um outro mercado, e a gente tinha apenas 120 alunos. Na verdade, ele tinha 120 alunos. Devido a uma fatalidade, meu pai veio a falecer e eu tive que assumir a escola. Eu sou o filho mais velho e eu assumi essa escola com apenas 21 anos. E é óbvio que com 21 anos e sem nenhuma experiência, eu tive muitas dificuldades para me encontrar. Então, nesses 26 anos, eu posso dizer que não foi fácil sair de uma escola de 120 alunos para uma escola de 1.200 alunos. Mas nós aprendemos algumas coisas no caminho. E esse é o motivo que eu resolvi criar um canal de conteúdo para ajudar pessoas que estão com seus cursos de inglês, os seus outros cursos livres, que possam absorver algumas dicas, algumas coisas da minha experiência. E eu tenho certeza que algumas pessoas podem aproveitar um pouco dessa experiência. Eu sei que não é fácil abrir um negócio, tá? Então, começou assim, eu com 21 anos, o que eu podia fazer? Eu tinha que fazer erros e acertos. E os primeiros 3, 4 anos, posso dizer que os primeiros 5 anos, foram os anos mais difíceis da minha vida, como dono de escola. Primeiro que eu não sabia como é que funcionava a gestão de uma empresa. Não sabia nada sobre contabilidade, não sabia nada sobre contratação, recursos humanos, sobre marketing, enfim. Então, naquele momento, a gente teve que buscar informação. Foi a primeira coisa que eu comecei a fazer. Livros, cursos, visitar algumas outras escolas, conversar com pessoas que já tinham mais tempo de experiência, para aprender alguma coisa. E não foi fácil, porque devido à falta de experiência, devido a não saber o que fazer, nos primeiros 2 anos, em vez das coisas melhorarem, acabei criando uma dívida imensa, que na época chegou em 94, 95, mais ou menos, a 600 mil reais. Isso atualizando só com a correção monetária daria mais de 2 milhões nos dias de hoje. Então, você percebe que se você não sabe o que está fazendo, e a maioria das pessoas não começam sabendo, você passa por muita dificuldade. Então imagine, naquela época, eu, com 20 e poucos anos, herdei uma escola, era o legado do meu pai,
eu queria tocar esse legado para frente, eu queria fazer que as coisas acontecessem. E no primeiro momento tudo foi para trás, né? E você imagina quando você está com dívida, o que você pode fazer? Você passa por situações humilhantes, por situações desagradáveis, só que você não pode deixar o sonho morrer. Então, a primeira coisa que nós fizemos, quando eu falo nós, eu e minha esposa, naquela época eu já estava casado, e ela abraçou a causa junto comigo, foi que assim, que independente do que acontecesse na nossa vida pessoal, a escola e o legado que eu assumi não poderia morrer. Então, os problemas não eram passados para a nossa equipe, os problemas não eram passados para os professores, muito menos para os alunos e os pais de alunos. Era a pior coisa que a gente poderia fazer naquele momento, era passar para todo mundo que estava com esses problemas. Então nós tentamos, de várias maneiras, manter o funcionamento, e naquele momento foi um momento de muita, vamos dizer, um daqueles momentos de vida que você tem que tomar uma decisão forte. Então a única coisa que a gente via solução para a gente resolver nossa situação, né? Eu estava ali com mais ou menos 3 anos de escola. A gente tinha algumas alternativas. Uma era fechar, abandonar tudo e fazer alguma outra coisa. Outra era vender para alguém. Mesmo assim, vender uma coisa com dívida, praticamente só paga as dívidas. O terceiro, pensar como sair do problema. E a única coisa que veio na nossa mente naquela época foi a solução para o nosso problema era aumentar o número de alunos. Então, quando nós fizemos as contas, a gente achou um número. O número foi, nós precisamos ter 1000 alunos. Se a gente tiver 1000 alunos, imagine, nossa dívida era muito grande. Se tivermos 1000 alunos, nós não vamos resolver o problema em 1 ano, mas talvez em 3 ou 4 ou 5 anos, a gente vai estar revertendo esse processo e vamos crescer. Então, esse foi um impulso e foi o que a gente podia fazer. Naquele momento nós tomamos uma decisão muito forte. Eu e minha esposa, ela estava grávida do nosso primeiro filho, e a gente sabia que a gente queria um futuro melhor, a gente sabia que a gente tinha capacidade para fazer, mas era um desafio, porque a coisa mais fácil é desistir. A gente não tinha certeza de nada, não tinha certeza se a gente ia conseguir ou não. A gente queria e a gente colocou muita fé, muita fé. Comecei a estudar algumas coisas, quando você quer muito alguma coisa, começa a aparecer pessoas, circunstâncias, coisas que você atrai. Então, eu comecei a ler um livro, O Homem Mais Rico da Babilônia, que falava de como cuidar das finanças mesmo com dívida. E aí eu comecei a aplicar algumas coisas. A gente começou a ver quem é que tinha sucesso no nosso ramo, não só a nível local, mas se deslocou para outros lugares, outras cidades, dentro da própria rede. E tudo que era visto como uma maneira de aumentar o nosso valor percebido, né? Como que as pessoas iriam olhar para a gente e ver que a gente tinha mais valor, que a gente estava agregando mais valor, a gente começou a adotar. É claro que não houve nenhuma metodologia específica, a gente foi fazendo com erros e acertos. Nosso objetivo número 1 era proporcionar ao cliente a melhor experiência, o melhor resultado, que ele gostasse, que ele aprendesse. E a gente sabia que se a gente se dedicasse a fazer
a qualidade do curso, o atendimento, ou seja, se preocupasse com as coisas que as pessoas que confiavam no nosso trabalho vinham até nós, percebessem que eram cuidados, que tinham valor, que tinham qualidade, naturalmente aquilo ia fazer com que um cliente satisfeito chame outro. Então foi isso que aconteceu naquele momento. Não foi fácil. Nós trabalhávamos 12, 14 horas por dia naquele primeiro momento. Era um momento, imagina, a gente tinha que sair daquela situação. Mas a gente nunca perdeu a esperança. Então outra coisa que eu posso dizer é que a fé é uma coisa muito importante. Você tem que ter um objetivo e continuar mesmo passando por situações humilhantes, como ter cobrador na porta, como você ter oficial de justiça, como você ter que, às vezes, pedir empréstimo a amigos, familiares, e aí você começa a conhecer quem são as pessoas, porque na hora do aperto você vê quem é que vai realmente te ajudar. E eu tive algumas surpresas interessantes nessa época. Poucas pessoas me ajudaram. Quando você está por baixo, as pessoas se afastam. Os amigos verdadeiros ficam. E a gente deu muita sorte, né? Se a gente pode chamar de sorte, mas a gente atrai isso. Tiveram algumas pessoas que fizeram diferença pra gente. E até no banco, quem trabalhava, não tinha nenhum motivo para poder dar crédito pra gente, porque a gente estava numa situação complicada. E na época o gerente que a gente tinha lá, ele acreditou na gente. E ele ajudou. Claro que a gente pagou juros por isso, a gente pagou muitos juros no cheque especial, mas era nosso objetivo que o professor não ficasse tomando parte disso. Porque se o professor ficasse inseguro, se ele ia ter um emprego, se ele ia continuar, como é que ele ia dar uma boa aula? A gente queria que o professor desse uma boa aula, cativasse o aluno. Então, nós bloqueamos a parte negativa dentro do trabalho. Era tudo positivo. As campanhas, começamos a fazer vários tipos de campanhas, divulgação, de todo tipo. É o que a gente tinha disponível naquele período. E começamos aos poucos a crescer. Então, naquele primeiro momento, começamos a ter uma retomada, o número de alunos começou a crescer. E imagine, no pior momento, quer dizer, a gente ainda estava financeiramente muito ruim, trocando 6 por meia dúzia, né? Então a gente começou a implementar algumas coisas que começaram a fazer diferença na escola. E surgiu a oportunidade de a gente abrir uma segunda unidade. Era um momento estratégico. E a gente não tinha como abrir. Se você pensasse racionalmente, não, como é que eu vou abrir uma segunda unidade? A primeira unidade estava começando a ter mais alunos, nós já tínhamos passado dos 150, quase 200 alunos. Já estava começando a dar um fôlego, pelo menos para a coisa andar. Mas abrir uma segunda unidade não era uma decisão racional. Se a gente pensar do ponto de vista de onde a gente estava, das dívidas que a gente tinha, mas era uma decisão estratégica. Essa nova unidade era num ponto bem localizado, a gente ia ganhar visibilidade, e a gente tomou essa decisão. Começamos a trabalhar ainda mais. Eu me lembro, nessa época, eu comecei a dar aula também, porque era um professor a menos para pagar. E quando você está sem dinheiro, um professor que assume 10, 12, 14 turmas faz diferença na folha de pagamento e nas despesas. E, por incrível que pareça, comecei a gostar muito de dar aula e comecei a melhorar nesse aspecto. E a gente abriu a segunda unidade e me lembro claramente que nesse momento eu trabalhar, além da gestão, que eu dividia com minha esposa, do marketing, de tudo mais que a gente tinha que fazer,
eu assumi, em determinado momento, estava com 14 turmas. Eu tinha aula todos os dias, de manhã, tarde e noite, inclusive aos sábados até o final da tarde. Então foi um período de muito trabalho, mas a gente sempre com aquela intenção de dar o melhor, de fazer o melhor, de ter alunos com resultado. E pouco a pouco a coisa foi melhorando. Depois daquela decisão, a gente começou a ter mais alunos. Essa escola, essa unidade nova que a gente quase não abre, acabou sendo a escola que cresceu mais. E fruto dessa escola hoje é a nossa maior unidade. E a gente aprendeu muito nesse processo. Foi muito trabalho. Em resumo, nós levamos aproximadamente uns 5 anos. Uns 5 anos com esse foco, com esse trabalho. Crescemos a escola, começamos a aumentar cada vez mais o número de alunos, a satisfação dos alunos, um indicando o outro. E depois desses 5 anos a gente conseguiu quitar as dívidas. E foi muito importante isso. Foi muito gratificante saber que o fruto do seu trabalho, você consegue superar qualquer desafio. Agora, não foi da noite para o dia. Para nós levou 5 anos. Então, às vezes, você que está me assistindo, pode estar passando por uma situação parecida, e às vezes a gente quer soluções imediatas. Não existe nada imediato. A gente teve que crescer, a gente teve que se desafiar, a gente teve que aprender coisas novas, inovar. Tivemos muito aprendizado nesse processo. E claro que isso, depois da conquista, né, primeiro você fica grato e gratificado de ver o esforço, o fruto do esforço do seu trabalho. Segundo, acontece um efeito colateral que eu recomendo para qualquer pessoa que entre em momento, a gente chama isso, né, de momento. Quando você faz um esforço muito grande, aquela analogia do avião. Não sei se você já ouviu essa analogia. Então o avião pesa não sei quantas, 100 e tantas toneladas, milhares de toneladas, e para sair do chão, né, o piloto coloca a turbina no máximo. E você está ali, você vê, o avião começa a sair vagarosamente, pouquinho a pouquinho, aos poucos ele vai ganhando um pouco de velocidade, e a turbina está no máximo, está gastando o máximo de combustível ali. É toda energia, é todo foco, é toda a potência. E ele vai pegando velocidade até que em determinado momento ele começa a decolar. Ele ainda está no máximo, ele está subindo. Ele começa a subir, e ele não sobe rápido, ele sobe devagar. Depois ele vai subindo, até que ele chega na altitude de cruzeiro, como dizem. Quando o avião chega nessa altitude de cruzeiro, o piloto diminui a potência para 1/4. Ele está ali numa velocidade muito maior, numa altitude muito maior, e gastando muito menos energia. Então essa analogia do avião serve para qualquer empresa, para qualquer empresário. Todo mundo sabe que quando você abre um negócio, seja escola ou não, eu estou contando a minha história, mas você tem que colocar a sua potência no máximo. Vai levar um tempo para você decolar. Pode ser 1 ano, pode ser 2, pode ser 3, depende. Hoje em dia, o mercado está mais rápido. Você tem outras tecnologias, você tem outras estratégias que você pode decolar mais rápido. Mas vai ter um tempo. E você vai decolar e muitas vezes não está ainda na velocidade cruzeiro, você não está na altitude que você quer. Mas quando você chega nessa altitude, tudo fica mais fácil. Então foi isso que aconteceu com a gente. Nós colocamos a turbina no máximo, 5 anos, subindo. Quando a gente conseguiu quitar todas as dívidas, nós chegamos à altitude cruzeiro, o que aconteceu? Imagina, eu tinha uma dívida altíssima e eu gerei um novo resultado através do trabalho, da qualidade, para poder haver um excesso
de faturamento para ir amortizando essa dívida. Então eu tinha que pagar parte dessa dívida mês a mês. No momento que eu gerei esse excesso, ela foi amortizando. Quando acabou a dívida, o que aconteceu? Esse excesso já existia, já estava no cruzeiro. Então começou a sobrar. Começou a fazer diferença agora nas nossas vidas pessoais, na nossa empresa, para a gente crescer a empresa. Então a vida melhorou, a renda melhorou, a quantidade de trabalho que a gente tinha antes começou a diminuir. Eu consegui agora estruturar melhor a minha empresa, delegar mais, ter uma equipe maior, diminuir o número de aulas. Hoje eu não dou mais aula, eventualmente eu dou aula, mas eu não preciso estar na sala de aula. Fui diminuindo aos poucos até que aí consegui sair das dívidas, consegui minha casa própria, consegui os bens materiais, as viagens, as coisas que a gente quer, o conforto. Consegui investir para ter uma sede própria. Então, foi fruto de quê? Foi fruto daquele trabalho lá atrás. Então, olhando agora daqui para trás, muitas vezes a gente está passando por dificuldade, muitas vezes a gente está passando por situação difícil, e eu considero isso como um teste. Se você quer mesmo mudar a situação, porque desistir é o que a maioria faz. Mas se você não desistir, se você lutar, você pode ter esse tipo de resultado. Então, se eu não tivesse tido a dificuldade lá atrás, será que eu teria feito o esforço e teria conquistado as coisas que hoje eu faço? Hoje eu viajo 3, 4 vezes por ano. Claro, meus negócios estão funcionando, e tem outros negócios também, mas o foco não mudou. Então isso pode acontecer com você. Você pode criar uma força, colocar a turbina no máximo e depois começar a ganhar os frutos do seu esforço. Porque tudo se acumula, né? Então a dívida foi embora, o excesso começou a ficar, a gente começou a investir, crescer mais. Então, muitas vezes não reclame tanto. A gente reclama, é claro, quando está passando dificuldade, mas essa dificuldade que talvez você esteja vivendo hoje pode ser o combustível que você precisa para fazer uma mudança radical na sua vida. Aconteceu na minha e da minha família. Hoje eu consigo, muita coisa eu consegui a partir disso. E tive muitas lições a partir disso. Vi o que funciona e o que não funciona. No caso específico de escola, como o que eu tinha que fazer para aumentar o número de alunos, que foi o nosso foco inicial. O que funcionava nesse aspecto de marketing ou não. Como é que minha equipe tinha que estar preparada para vender o meu curso, para fechar a matrícula. O que meu professor precisava saber, além do conhecimento técnico, no caso de inglês ou de espanhol, para poder criar relacionamento com esse aluno, para ele fidelizar, para ele gostar, para ele se sentir em casa e até recomendar. Então foram muitos aprendizados nesse processo. Aprendizados de controle de administração financeira, de gestão, de recrutamento, enfim. E eu estou contando tudo isso, contando um pouco da minha história. Acho que é a primeira vez que eu conto assim e disponibilizo publicamente essa história. Poucas pessoas sabem disso. Mas o objetivo principal é... Eu sei que tem gente que está precisando de ajuda, e nessa altura da minha vida, que eu já conquistei várias coisas, eu acho que eu posso contribuir um pouco. Então, meu objetivo é compartilhar um pouco da minha experiência, algumas dicas, algumas coisas, e as pessoas que acharem essas dicas, essas informações convenientes, relevantes, e fizer diferença para elas, é isso que eu quero, que se eu ajudar uma pessoa que está me assistindo com o conteúdo que eu vou começar a disponibilizar, já vai fazer diferença. Então é isso. Eu acredito que nada é fixo.
nada, tá? Tudo pode mudar. Mas uma coisa é certa, começa pelo desejo que você tem, pelo foco que você tem. E na verdade a sua empresa, a sua escola é uma ferramenta, é um instrumento para você conquistar seus sonhos, para conquistar a vida que você quer ter, né? Claro que a gente gosta do que faz, mas no final das contas todo mundo trabalha ou faz alguma atividade porque quer realizar as coisas pessoais também. Então é isso, um pouquinho da minha história. Meu nome é Vinícius Detwiller e a partir de agora eu vou começar a compartilhar um pouco da minha experiência. Espero que você goste. Se você gostou, compartilhe. Esse é o meu primeiro vídeo oficial. Então é isso. Um abraço, sucesso, tudo de bom.